Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária 96.9. Eu sou Sérgio Bringel e a gente vai começar mais um programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras. E nós vamos começar hoje o programa com uma entrevista especial com o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça, desembargador Carmo Antônio. Nós vamos falar sobre as correições feitas pela Justiça Estadual nos municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitória do Jari. E vamos falar também do mutirão carcerário, que iniciou na segunda-feira. Então a gente tem muito assunto, ele está aqui conosco em nossos estúdios, e a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já com essa espetacular entrevista com o desembargador Carmo Antônio. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do Fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Conciliando as Diferenças. Entrevista. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, e aqui ao meu lado o desembargador Carmo Antônio, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça e que também está coordenando esse mutirão carcerário que está sendo realizado no Instituto de Administração Penitenciária. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, é um prazer me manifestar nessa tarde para os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças da Rádio Universitária. Por exemplo, essa ação ela está sendo executada por meio das varas criminais, execução penal e penas alternativas. Ela começou na segunda-feira e é a terceira edição do programa, né? É um programa incentivado pelo CNJ, né, desembargador? Exatamente. O CNJ, no momento inicial, levou com grande empenho esses mutirões carcerários. Depois ele deu uma pequena arrefecida e agora voltamos novamente como um reforço da implantação que nós tivemos aqui no dia 25 de setembro, que foi a denominada audiência de custódia. Então hoje nós temos dois momentos extremamente interessantes em benefício da pessoa que está respondendo a processo. Nós temos nesse momento inicial em que o preso em flagrante delito deve ser apresentado à autoridade no prazo máximo de 24 horas, em que o juiz vai analisar se ele deve ir para a prisão. Esse é o primeiro momento que nós tivemos a implantação no dia 25 de setembro das denominadas audiências de custódia. Nesse momento agora, esse mutirão carcerário tem o objetivo aquela pessoa que já está na prisão e estando indevidamente presa ou além do tempo necessário, os nossos juízes farão uma revisão de todos os processos para saber se a prisão dele, que naquele momento foi conveniente, continua conveniente e oportuna. Então, é isso que nós faremos no mutirão carcerário. Verificar se as pessoas que estão presas provisoriamente devem continuar presas. Foi montada uma verdadeira força-tarefa, né? De que constitui essa força-tarefa, desembargador? Primeiramente, nós temos todos os juízes das varas criminais, também da vara de execução penal e penas alternativas, e com o reforço dos futuros juízes. Nós, na Escola Judicial, está realizando um curso de formação para os futuros juízes e nós temos 8. Desse total, 1 está em licença médica, ele está com problema de saúde, mas temos outros 7. E desses 7, 3 ficaram auxiliando lá a juíza da VEP,
vara de execução penal, a doutora Fabiana, que é a juíza substituta que está nesse momento. Então, os 13 estão lá com ela, e os demais 4, cada um está numa vara criminal para auxiliar os juízes. Por exemplo, hoje, o IAPEM, ele tem a capacidade para abrigar em torno de 1.600 internos. E hoje possui em torno de 2.700. É um número até meio alarmante, quase que o dobro, né? A que se deve isso? Talvez esse mutirão tenha sido para rever esse número e tirar de lá dentro quem não deveria estar preso, desembargador? O que a população primeiro precisa entender, que a prisão antes da sentença final, que transita em julgado, em que a pessoa não tem mais como recorrer, ela é uma exceção. Ou seja, essa prisão provisória é uma exceção. E eu explico por quê. Em regra, a pessoa deve responder o processo em liberdade. O problema é que a população brasileira, já tão sofrida com tantos crimes, entende que a única forma de a pessoa pagar pelo crime é indo para a prisão. E nós temos que entender que a prisão já ficou demonstrado, depois de muitos e muitos anos de uma prática, que infelizmente nem sempre ela recupera, nem sempre ela regenera. Então, a finalidade da prisão é exatamente, ela tem por esse objetivo específico, punir o indivíduo pelo crime cometido, mas também servir de defesa à sociedade e, acima de tudo, ressocializar essa pessoa. Essa última função, ela não tem sido cumprida, porque, infelizmente, a pessoa, muitas vezes, volta pior do ambiente penitenciário. E exatamente com vista a esse problema grave, se nós temos uma prisão com capacidade para 1.600, se ela conta com 2.700, ou seja, 1.100 presos a mais, quase o dobro, evidentemente fica prejudicado o processo de ressocialização ou de recuperação. Então, hoje, o ideal é o quê? Mandar para a prisão ou manter na prisão somente aquelas pessoas que não mereçam estar em liberdade. E quando eu falo assim, é preciso que a população entenda que existem muitas medidas alternativas à prisão, né? A tornozeleira é um processo, é possível fiscalizar, acompanhar a pessoa, determinar certas ordens, né? Então, não ausentar-se da comarca, não frequentar certos lugares, ficar distante da vítima ou do local que mora a vítima. Então, existem diversas medidas que são eficientes, são eficazes, e que substituem a prisão. Então, veja, imaginemos que cheguemos lá no IAPEM, existam presos que possam estar em liberdade. Então, nós achamos que é muito melhor ele estar em liberdade, porque ele não se contamina com aquele ambiente pernicioso, e lá nós devemos manter realmente só aquelas pessoas que não há uma outra solução, ou seja, não há uma outra medida alternativa para ela. O senhor falou agora em tornozeleira, me veio uma curiosidade. No Amapá, usa esse tipo de medida, por exemplo, no caso com apenado? Existe já a tornozeleira eletrônica aqui? Não, no momento não, mas já está em processo de compra, porque quando nós nos propusemos a adotar a audiência de custódia, o Poder Executivo, tanto da União quanto especialmente do Estado e do município, se comprometeram a nos auxiliar, porque o judiciário sozinho não é capaz de fazer isso. Então, um dos compromissos do Ministério da Justiça e também aqui do Estado do Amapá, exatamente viabilizar essas tornozeleiras. Então, eu acredito que num prazo exíguo, nós já possamos utilizar. No momento, nós não utilizamos porque nós não temos a tecnologia, mas essa tecnologia está sendo adquirida, nós temos esperança que num prazo exíguo, num prazo curto, elas possam ser utilizadas. De quem é a competência para a compra dessas tornozeleiras? Veja bem, o Ministério da Justiça já tem um programa vinculado efetivamente à União. Os estados também têm esse programa. E mesmo o Poder Judiciário, em caso específico, pode adquirir, porque há verba específica que pode ser utilizada na melhoria do sistema carcerário, dentre outros. Isso, na minha opinião, é uma forma. Mas, nesse caso específico, é o Executivo que vai, inicialmente, adquiri-las. O senhor, como fez a abertura, inclusive, do mutirão carcerário, e o senhor, como um expert, porque o senhor conhece muito bem, apesar, até porque exerce o cargo de corregedor, né?
Qual foi a situação que o senhor encontrou hoje no IAPEM? Como é que o senhor avalia a situação do IAPEM hoje, em relação a esses presos provisórios que estão lá? Como é que o senhor avalia a situação deles? Não é novidade, porque nem sempre a população toma conhecimento do que acontece dentro do IAPEM. Mas é fácil entender. Um local que comporta 1.600 pessoas, se tem 2.700, é evidente que nós temos um excesso de 1.100 pessoas que não estão sendo acomodadas de forma adequada. Se elas não estão sendo acomodadas de forma adequada, isso prejudica o processo de recuperação dela. Então, nós temos assim uma situação muito delicada. Eu não posso dizer que a nossa situação seja tão ruim quanto alguns estados da federação. Não. Por quê? Porque há um envolvimento aqui geral do Poder Judiciário e do Poder Executivo, no sentido de que nós possamos, na medida do possível, dar um atendimento adequado. Mas eu posso dizer que o IAPEM está muito aquém daquilo que é necessário para que as pessoas que ali se encontram possam voltar para a sociedade num convívio harmonioso com ela. Então, muita coisa precisa ser melhorada. O atual diretor, Dr. Jefferson, tem feito muita coisa. O Poder Executivo estadual tem ajudado bastante. Hoje nós temos em andamento algumas construções, algumas reformas, mas isso não é suficiente, porque o excesso ele é bem relativo, porque 1.100 pessoas, isso dificulta muito. Mas nós temos muita esperança que num prazo breve, com essas duas medidas judiciais e mais com as medidas administrativas, que é ampliação e reforma, o IAPEM possa adequar de forma razoável as pessoas que para lá são levadas. Desembargador, até porque nós temos ciência de que, mesmo que tivesse os 1.600 apenados, do qual o presídio tem a capacidade, existem as condições físicas do IAPEM. O mutirão também, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão lá dentro, para também não só ver a situação processual desses apenados, mas também sobre as condições de instalação, também estão preocupados com isso? Sim. Para se ter uma ideia, a Lei de Execução Penal estabelece diversos órgãos e autoridades fiscalizadoras do sistema penitenciário. Nós temos no âmbito nacional o Conselho Nacional, nós temos os conselhos estaduais, nós temos o juiz da execução, nós temos o Ministério Público, nós temos os defensores, nós temos diversos outros conselhos de comunidade e conselhos regionalizados que têm por finalidade saber se os órgãos prisionais estão cumprindo o seu papel. Só que é preciso entender, a população tem que entender uma coisa muito simples. Se hoje o Estado não consegue prover de forma adequada nem a pessoa que está em liberdade, com emprego, com moradia, com saúde, com segurança pública, isso se potencializa dentro do IAPEM. Então, hoje o Estado brasileiro não é capaz de dar o necessário para as pessoas em liberdade. Imagina você se ela vai conseguir dar todas toda essa assistência à pessoa que está presa. Então, o problema do Estado ele é muito mais complexo. Muito mais complexo por quê? Porque o IAPEM é uma habitação daquelas pessoas que infringiram a norma penal. Então, se a pessoa que está fora do ambiente penitenciário já se sente desassistida em termos de saúde, segurança pública, dentre outros, imagina a pessoa que lá dentro está. Porque existe também um fato que a casa de albergado, ou seja, toda aquela pessoa que progride para o regime aberto, ela tem que ir para uma casa de albergado, que nós não temos aqui. O outro detalhe, esse é como é que fica? Porque o apenado sai, vai para casa. Ele está indo para casa. O outro detalhe, o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, há alguns anos atrás, investiu recursos para a construção da penitenciária de segurança máxima.
que começou, que estava sendo construída atrás da penitenciária, até porque o IAPEM era uma penitenciária agrícola, não era para custodiar presos dessa forma. Aí hoje estava sendo construída, inclusive, uma penitenciária que parou, tem anos parados. Como é que está isso? A justiça está em cima disso para cobrar do Estado ou de quem de direito para que isso tenha um fim, né? Lógico, por exemplo, essa penitenciária de segurança máxima, que são mais de 250 celas que deveriam ter sido construídas e que desafogaria o sistema? Eu estava conversando hoje com o diretor exatamente sobre isso. Essa é uma obra paralisada, né? Que ela tem que ser retomada. Então, há um problema em relação à Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque as obras não estavam sendo construídas a contento, e aí a Caixa Econômica é extremamente criteriosa. E aí houve um aditivo, mas quem ganhou o aditivo não foi lá retomar a obra. Então, o problema mais é de licitação. Agora, parece-me que as novas estações estão em andamento e assim que elas forem efetivadas, nós teremos o prosseguimento não só dessa obra, mas das demais. Então, a prisão de segurança máxima é uma das obras que estão sendo realizadas, mas existem outras e, na sequência, o objetivo é fazer uma reforma geral naquele ambiente porque ele enfrenta dificuldade. Então, com isso tudo, eu quero dizer que também o mutirão carcerário tem por objetivo isso. Não é pura e simplesmente, de forma irresponsável, colocar as pessoas em liberdade. Não. Existem critérios legais, judiciais, e esses juízes e auxiliares que lá estão têm muita responsabilidade para poder libertar efetivamente só aquelas pessoas que tenham condições de estar em liberdade. Então, a população pode ficar tranquila que a audiência de custódia e também o mutirão carcerário não vieram para colocar de forma indiscriminada os criminosos em liberdade. Não. Existem critérios específicos e eles estão sendo respeitados. As pautas de audiência não estão restritas apenas dentro do IAPEM. Parece que o fórum também está realizando, né? Isso. Como é que está sendo feito? No estado todo, não só em Macapá, mas também os juízes do interior. Todos eles estão fazendo uma revisão. Porque existem algumas situações que realmente não justifica a pessoa continuar presa. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos o crime de furto, que é um crime contra o patrimônio, que é praticado sem violência ou grave ameaça. É diferente do roubo. O roubo e a extorsão, o indivíduo, o criminoso, subtrai o patrimônio, o celular, a carteira, seja lá o que for da pessoa, e pratica a violência na extorsão e no roubo. No furto, não. Ele simplesmente subtrai. A pena máxima para o furto simples, prevista no Código Penal, é de 4 anos. 4 anos é a pena máxima e a pena mínima é de 1 ano. Então, regra geral, se a pessoa é primária, tem bons antecedentes, a pena dele vai ficar próxima do mínimo, que é de 1 ano. Então, veja bem, não justifica mandar uma pessoa dessa para a prisão. Porque se ela for para a prisão, ao invés de voltar melhor, ela pode voltar pior. Porque ela vai conviver com pessoas perigosas, pode se tornar um homicida, pode se tornar um ladrão perigoso. Então, é isso que nós visamos e objetivamos com o mutirão carcerário. Então, ou seja, vamos manter as pessoas que é necessário que fiquem presas, mas vamos libertar aquelas outras que não são perigosas ainda, para que elas não se tornem perigosas. A gente vai abordar um tema que é um complemento do que o senhor acabou de falar. Uma pessoa que, por um simples furto, que poderia ter o princípio da bagatela, sai dali, vamos negociar, ele furtou para comer, então essas pessoas vão para dentro do IAPEM, saem de lá piores do que entrou. Né? É uma escola do crime. Aí eu lhe pergunto, onde fica a ressocialização desses que não tem esse potencial ofensivo de um criminoso que estão ali dentro, se uma penitenciária que a gente vê que realmente esse processo de ressocialização dentro do IAPEM é apenas um discurso, que não existe. Nós entendemos que a pessoa que pratica esses crimes de menor potencial ofensivo, ou mesmo de médio potencial ofensivo, essas pessoas não precisam de ressocialização. Muitas vezes, o crime foi um ato
de momento na vida dela. Nós tivemos na primeira audiência de custódia que nós tivemos, inclusive com a presença do ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a pessoa que lá chegou, ela chegou ferida e nos assustou. Pensávamos que, porventura, podia ser um policial que tivesse agredido, mas ele chegou não. Ele foi agredido pela própria população, que descobriu que ele havia praticado o furto. Nem foi um furto, porque ele teria praticado uma violência, mas uma violência leve. E a população o que fez? O espancou. Nesse caso específico, o juiz, analisando a situação, era o quê? Era um empregado da Zamin, com carteira assinada. Ele passou 3 meses sem receber o salário. Nossa. E disse, pode até ser que a história que ele tenha colocado perante o juiz não seja verdadeira, mas ele disse, eu trabalho, estava comprovado que ele trabalhava. E ele dizia, olha, eu saí com fome e deixei a minha esposa e os meus filhos com fome em casa. Então, a ideia que eu tive, eu ia pegar a primeira coisa que eu encontrei na minha frente para transformar em dinheiro. E ele acabou subtraindo um celular, né? Nesse caso específico, foi preso em flagrante. Eu pergunto, essa pessoa precisa ir para a penitenciária? Aparentemente não, porque é um trabalhador que estava empregado com carteira assinada, mas passou 3 meses sem receber. Se essa história dele for verdadeira, não justifica mandá-lo para a prisão. Ou seja, o que ele precisa é de uma nova oportunidade. E aí eu digo a você, essa pessoa não precisa ser ressocializada, porque ela já faz parte da sociedade. Ela apenas, no momento de fraqueza, ela infringiu a norma penal, como qualquer um de nós está sujeito. Eu sempre digo, infringir a norma penal é a coisa mais simples do mundo. O problema é que nem todos os fatos chegam ao conhecimento do judiciário, e ainda bem que não chegam. Imagina você, quantos de nós já não virou para uma pessoa e chamou ela de burra, chamou essa pessoa de feia, chamou essa pessoa de incapaz. Tudo isso é crime. Mas se nós fôssemos responder por todos esses crimes, nós teríamos que construir prisões todos os dias. Então eu sempre penso que só deve chegar ao Poder Judiciário aquelas questões que são realmente relevantes, que são crimes, infrações que realmente criam desassossego na sociedade. Porque, em tese, qualquer conduta nossa do dia a dia pode caracterizar-se como crime, dependendo da forma com que você se expressa e, acima de tudo, da forma com que você se comporta. Então, veja, prisão realmente é para aquelas hipóteses em que, além de a pessoa ter praticado uma infração penal, não há motivo para mantê-la em liberdade. Se for possível, nós temos que mantê-la longe da prisão, porque, volto a repetir, a prisão não regenera, não recupera, não ressocializa. Às vezes sim, mas muitas vezes não. O que nós precisamos é impedir que essa prisão avilte, diminua e torne a pessoa cada vez um criminoso mais perigoso. Por exemplo, a própria audiência de custódia, ela vai evitar isso, né? Porque em 24 horas ele tem que ser ouvido por um juiz. Ele vai será entrevistado por um juiz. Não é de mérito, mas ele vai ter o primeiro contato com o juiz. Ele se for conduzido ao IAPEM, ele já vai, acredito eu, que vai até um pouco menos revoltado, né? Mas a pergunta é, esse que ficou 3 meses lá, desembargador, tá? O senhor falou que não merece estar lá dentro e que a escola... O senhor não acha que 3 meses, uma pessoa que foi por causa de fome, família, passou 3 meses numa cela com os piores detentos, já não é tempo suficiente para a gente ter um problema com esse cidadão depois? Pode, dependendo da formação moral dele. Esse ponto também é extremamente importante. Existem pessoas que são mais suscetíveis, não é? São mais influenciáveis, e outras pessoas que são menos influenciáveis. Nós temos exemplo de homicida que passa, às vezes, 10 anos na penitenciária e volta e nunca mais comete um deslize na vida dele. E tem outras pessoas que convivem 1 mês, 2 meses e voltam de lá com uma periculosidade que a gente nem acredita. Então, eu penso assim, pelo sim, pelo não, o ideal é não mandar para lá as pessoas que não mereçam. E mais,
A audiência de custódia, ela impede em parte. Porque muitas vezes a pessoa chega no ambiente, era necessário naquele momento, mas a situação dela muda no decorrer do andamento processual. Então, os que os nossos juízes estão fazendo no mutirão carcerário, exatamente revendo as decisões. Às vezes, havia justificativa para mandá-lo para a prisão, mas agora não mais. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que ele estava tentando influenciar nas testemunhas. Mas as testemunhas já foram ouvidas no processo, então não tem como influenciá-las. Então, para que essa pessoa continua presa? Não precisa. Vamos imaginar que ela estava escondendo provas, mas essas provas já foram levadas para o processo. Então, não há motivo mais para manter essa pessoa presa. Então, o mutirão carcerário tem esse objetivo. Às vezes, a pessoa, quando foi mandada para lá, tinha que ir para a prisão, porque ela estava influenciando negativamente ou a sociedade ou o processo. Mas, após ficar lá algum tempo, percebeu-se que não havia mais motivo para mantê-la. Então, o mutirão carcerário vai liberá-la. Tá. O período que vai até quando o mutirão? É uma semana, ele termina na sexta-feira. Na sexta-feira, né? E quais são os parceiros no mutirão, os órgãos que estão em parceria com o Tribunal de Justiça? Especialmente, que são imprescindíveis, é o Ministério Público e a Defensoria, né? Mas, junto com esses órgãos também, claro que o IAPEM ele é fundamental, porque dá todo o suporte, nós temos uma sala de forma adequada para atendimento, né? Quando nós precisarmos de qualquer preso, o diretor do IAPEM disponibiliza essa possibilidade e, além desses, nós temos as centrais multidisciplinares que podem nos ajudar bastante nesse contexto, que são tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo. Que é composto por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que tem toda a oportunidade de nos ajudar nesse encaminhamento da pessoa em liberdade. Bom, e para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, qual a sua expectativa para o resultado desse mutirão? Olha, o Poder Judiciário, de forma geral, junto com seus parceiros, estão bastante empenhados. Então, não tenho dúvida de que nós faremos uma revisão geral desses processos e, com certeza, as pessoas que não merecem estar na prisão serão liberadas. E volto a repetir, a população não precisa se preocupar, porque o Poder Judiciário sabe da sua responsabilidade e só vai colocar em liberdade aquelas pessoas que tenham condições de conviver em harmonia. Bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco de entrevistas, a gente vai voltar daqui a pouquinho, já com outro tema. São as correições no interior do Estado. Você vai saber o que é uma correição, o desembargador vai explicar para você acadêmico de direito que está ouvindo agora a gente, saber o que é uma correição e qual é o real papel do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá. A gente volta já, não sai daí. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Eu não falei que não era pra você fazer isso de novo! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania.
Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, nós estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. Aqui ao meu lado, o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça e corregedor-geral de Justiça, o desembargador Carmo Antônio, que está dando uma entrevista para a gente. Falamos no bloco anterior sobre o mutirão carcerário que está sendo realizado no Instituto de Administração Penitenciária, não só no IAPEN, mas em todo o estado, no fórum, em todas as comarcas. Então está sendo feito o mutirão carcerário. E agora a gente vai entrar num outro tema muito importante, que são as correições. O que são as correições? O que faz um corregedor geral do Tribunal de Justiça? Desembargador, está feita a pergunta. É o seguinte, desde sempre a figura do corregedor é vinculada a uma pessoa ou a um órgão extremamente rigoroso, cuja finalidade, cujo objetivo principal é punir aquelas pessoas que não trabalham de forma adequada. Isso, em parte, é verdade, né? Porque a finalidade da corregedoria também é essa. Mas, na minha opinião, esse é o último papel que um corregedor e a corregedoria devem desempenhar. Bem, o próprio nome diz, o corregedor, junto com a corregedoria, tem atividade correicional. Ou seja, transformando para um português mais simples, o corregedor, com a sua equipe, tem por finalidade corrigir alguma coisa que não esteja funcionando bem. Bem, qual foi o espírito que nos impeliu a partir do momento que nós tomamos posse no mês de março? A primeira coisa que nós fizemos foi reunir com os servidores da corregedoria, explicando para eles que a função principal da corregedoria é orientação. Ou seja, nós vamos fazer uma correição nas varas, tanto da capital quanto do interior, vamos nos apresentar para os juízes e servidores, dizendo para eles, olha, a corregedoria está aqui para orientá-los, essa é a missão. Por quê? O que eu percebi quando eu cheguei nas varas, tanto nas cíveis, quanto nas criminais, quanto nas varas especializadas, é que cada vara era uma ilha. Todas as varas do estado do Amapá têm boas práticas. E todas as varas têm algumas dificuldades em alguns pontos. Ou seja, nós temos, cada vara tem pontos positivos e negativos. E o que nós propusemos? Olha, nós vamos fazer uma correição. Qual é a missão da correição? É verificar o que cada vara tem de melhor, para que nós possamos transportar para as demais varas. E nós temos que detectar se há alguma falha para que nós possamos corrigi-la. Então, o que nós fizemos? Exatamente isso. À medida em que nós fomos fazendo as correições, especialmente na capital, fomos percebendo que alguns juízes com servidores tinham práticas excepcionais. É um juiz que se preocupa em saber como a vara está funcionando, pergunta para o servidor se ele precisa de ajuda, porque nós temos alguns juízes que se trancam no gabinete e o gabinete é uma coisa e a secretaria é outra. E nós, desde março, estamos propondo a todo o judiciário do nosso estado que a vara é unidade. Não pode haver distinção entre gabinete e secretaria. Os dois têm que caminhar em harmonia. Por quê? Cada um cumpre o seu papel.
E os dois papéis são relevantíssimos. No gabinete, nós temos a figura principal do juiz e na secretaria também. Só que dentro da secretaria, o juiz tem uma pessoa da sua estrita confiança e que conhece profundamente o funcionamento da vara, que é o chefe de secretaria. Então, a primeira coisa que nós fizemos, de quanto em quanto tempo que vocês se reúnem? Há uma reunião semanal, quinzenal, mensal, bimensal, trimestral? Não. Eventualmente, um chefe de secretaria conversava com o outro, quando enfrentava uma dificuldade, um juiz mostrava sua experiência, mas isso não era sistematizado. Então, nós achamos que a missão principal da corregedoria é orientar juízes e servidores. Para quê? Para que a vara funcione a contento, que a população possa confiar em nós, que a população possa ter certeza de que quando ela abre mão de fazer justiça com as próprias mãos e transfere isso para o Poder Judiciário, o Judiciário tem que ser confiável. Mas, além de ser confiável, ele tem que ser seguro. E, além de ser seguro, ele tem que ser rápido, né? Então, nós temos um workshop lá embaixo agora, eu estava reunido, em que as varas de família e as varas cíveis e de fazenda estão reunidas para quê? Para discutir as boas práticas. Isso é fundamental. Não é que isso não acontecesse, sempre aconteceu. Desde a implantação do Poder Judiciário, os servidores do Poder Judiciário recebem cursos, recebem orientação. Só que, com o passar dos tempos, isso não foi sistematizado. Então, qual é o nosso objetivo principal? Estabelecer que essas reuniões sejam regulares. E quando mudar o corregedor Carmo Antônio, que essas práticas continuem, que isso se incorpore no espírito do Poder Judiciário. Porque já está demonstrado que o nosso judiciário é um dos melhores do país. Mas para continuar bem, nós temos que melhorar. Então, atividade correcional é uma atividade de orientação, de fiscalização e também de punição. Mas eu penso que o corregedor jamais pode entrar numa vara dizendo: olha, descubra o que tem de errado para que nós possamos punir. Não. Nós formamos uma equipe, veja que essa equipe nossa é a mesma que trabalhou com o corregedor anterior. Mas o que nós buscamos impregnar neles foi um novo espírito. Nós não vamos lá para procurar os erros. Nós vamos para procurar os acertos e, se eventualmente nós descobrirmos algum erro, ninguém vai lá para puxar a orelha. Vai dizer: olha, nós estamos falhando nisso e nós precisamos corrigir. E eu acredito, depois de estar há pouco mais de 6 meses na corregedoria, eu vejo que os servidores e os nossos juízes já estão impregnados também nesse espírito, que a corregedoria está ali como órgão orientador, como o CNJ é para nós. O CNJ está para a justiça de todos os estados do país, como a corregedoria está para a justiça do estado. Ou seja, um órgão catalisador de boas práticas e disseminador de boas práticas. Bom, então a correição não é provocada, né, desembargador? Ou seja, não há uma correição por uma provocação, e sim por uma estratégia de gestão, no caso. O tucujômetro, ele ajuda? Ele é um dedo duro? Sem dúvida. O nosso tucujurômetro tem uma finalidade específica. É tucujurômetro, né? É, tucujurômetro. Tucujurômetro. Quando nós abrimos a tela do computador, tucujurômetro, a primeira coisa que aparece é nível de congestionamento da vara. Ou seja, o que é nível de congestionamento? É uma matemática, é uma equação entre processos que entram na vara, ou seja, as ações novas que entram, aquelas que já estão tramitando do ano passado e dos anos anteriores para esse ano, bem como aquilo que o juiz consegue arquivar. Então, veja, nós temos o que entra, o que está tramitando, o que é o arquivado. Se o juiz arquiva mais, a tendência natural é do tucujurômetro estar com o nível de congestionamento baixo. Se o juiz julga pouco, o nível de congestionamento é alto. Então, o juiz hoje, ele não estava acostumado, nem os servidores, eles não olhavam para o tucujurômetro. Isso tem tempo real, né, desembargador? Isso. Então, toda vez que eu chego na vara, eu me sento com todos os servidores e com o juiz e mostro para ele. Vamos ver como é que estão as demais varas? E aí, por exemplo, como nós temos 6 varas cíveis de fazenda, eu vou passando uma por uma
E ele percebe como as outras estão, se estão melhores, se estão piores. E se estão melhores, ele vai fazer todo o esforço para chegar no ponto dela. Bem, mas além do tucujurômetro demonstrar o nível de congestionamento da vara, ele tem outros índices imediatamente que são perceptíveis. A quantidade de julgamentos pendentes, ou seja, se o juiz tem alguma sentença para ser proferida, atrasada, as decisões pendentes e os despachos pendentes. Isso relativo ao gabinete. Então, se o juiz tem 30 sentenças, ele está atrasado. Então, quando ele abre o tucujurômetro, ele vê aquilo, ele percebe. Se o colega dele está com 0, por que ele está com 60, com 30, com 40? Mas, expedientes. Às vezes, o juiz é extremamente rápido, mas a secretaria não consegue acompanhar. Eu vou lá e mostro, olha, o seu juiz está com 000, a secretaria está com 300 expedientes. Algum servidor não está fazendo o seu serviço. O que acontecia antes do Poder Judiciário? Ele não tinha metas. Então, hoje, a primeira coisa, quando nós entramos lá, nós falamos assim, o que a corregedoria pode ajudar? Em que a corregedoria pode ajudar para melhorar sua atividade? Nós discutimos o que a corregedoria pode fazer, ela faz. O que ela não pode fazer, compete à presidente. Então, a presidência, nós levamos, a desembargadora Sueli Pini sempre tem nos atendido. Ela tem um juiz auxiliar espetacular, que é o Dr. João Matos, né? Então, essa dupla, Sueli Pini e João Matos, também, como eu, está o tempo todo no primeiro grau, conversando com os juízes, conversando com os servidores, para quê? Para que eles possam saber que eles contam com o nosso apoio. Então, eu vou repetir mais uma vez, a atividade da corregedoria é esta, estar junto com os juízes, com os servidores, para quê? Para sofrer com eles, quando tem que sofrer, para ajudar nas soluções, mas comemorar com eles também, como nós fizemos agora recentemente, né? Então, é importante esclarecer, as pessoas reclamam do Poder Judiciário do Amapá. E eu nem vou dizer que algumas delas não tenham razão. Eu não tiro a razão e todas as vezes que essas reclamações chegam até a corregedoria, nós buscamos apurar. Procuramos o juiz, procuramos servidores que eventualmente erram e os nossos juízes têm sido sempre solícitos. Quando há alguma coisa errada, ele corrige imediatamente e nós já buscamos dar uma resposta positiva. Mas, nesse contexto todo, quando nós chegamos nessa vara e nós constatamos qualquer problema, nós buscamos corrigi-la imediatamente. Então, essa é a nossa missão principal. Então cai por terra o estigma de que o corregedor só vai para cima do juiz. Não, ele pega o sistema, a comarca toda. Ele quer que a comarca funcione, servidor, então está todo mundo incluído. Né? Não é só o juiz, né, desembargador? Não, é todo mundo. Então, é o que eu estava falando sobre a nossa grata surpresa. E eu e a desembargadora Sueli Pini, eu como corregedor, ela como presidente, nós elaboramos um documento elogiando todos os juízes e servidores de todas as comarcas. Mandamos para cada e-mail. Por quê? Porque a Justiça do Amapá, para se ter uma ideia, o CNJ, que é o nosso órgão máximo de fiscalização, fez o que se chama de IPCJus. É um índice de avaliação do Poder Judiciário. E nesse IPCJus dividiu os tribunais em grandes, médios e pequenos. 5 grandes, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Desses, os únicos que conseguiram 100% de IPCJus foi Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Dentre os tribunais médios, nós podemos incluir Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Goiás, são mais ou menos aproximadamente de 10 a 12 tribunais médios. Goiás foi o único que obteve 100% de IPCJus. E dentre os pequenos... IPCJus o que é? IPCJus é um nível de avaliação do judiciário. Ou seja, vai avaliar produtividade, vai avaliar se o judiciário julga mais rápido ou menos rápido, se o processo é mais oneroso, tem um custo mais elevado ou menos elevado. Então, avalia o judiciário de uma forma ampla, com as qualidades e defeitos que ele possui. E dentre os pequenos, que são 12, ou seja, todos da região norte, mas também alguns da região nordeste, como Alagoas, Sergipe, o Tribunal de Justiça do Amapá foi o único que obteve 100% do IPCJus.
Veja, todos os nossos juízes e servidores mereciam elogio, então eles foram elogiados, porque a corregedoria está ali para reconhecer o trabalho quando ele é bem feito. Então essa é a nossa missão. Bom, desembargador, o senhor é conhecido como um desembargador, como um magistrado muito atuante. Sempre o foi. As pessoas que conhecem o senhor sabem que o senhor é uma pessoa muito atuante. E algumas pessoas acham que o desembargador fica no gabinete, sentado na sua cadeira, no seu ar-condicionado. Engano, porque o senhor hoje já viajou, o senhor já deu uma volta no estado, o senhor começou a fazer as correições em Macapá. Conte um pouco dessa sua peregrinação nas comarcas do estado. Uma ideia que surgiu da desembargadora Sueli Pini, que é o gabinete itinerante, que eu acho que é uma coisa espetacular. O primeiro aspecto que é bom esclarecer é que o corregedor e a presidente trabalham, no mínimo, por dia 8 horas. Ou seja, o que normalmente nós fazemos, nosso expediente começa às 7h30 da manhã e, eventualmente, termina 1h30. O meu termina 1h30, no máximo 14. A presidente não faz isso, ela mora basicamente no gabinete. Aí eu vou para minha casa, almoço, quando dá 15h30 eu volto e, normalmente, entre 17h30 e 18 horas eu vou embora, porque às 19 horas eu dou aula. Toda segunda, terça e quarta eu dou aula, então a minha carga horária no ensino superior vai de 19 a 22h30. Então eu preciso às 19 horas. Então, veja, esse gabinete itinerante significa que toda segunda-feira, normalmente entre 8 horas e meio-dia, nós estamos atendendo no Fórum de Macapá. Toda segunda-feira. Quando nós não podemos, é só quando nós estamos em viagem para outro local. E terça sim e terça não, nós estamos em Santana, que é a segunda comarca do estado. Então, terça sim, terça não. Mas, a par disso, como eu disse, nós temos atividade correcional. Então, nós passamos o mês, basicamente, de junho, julho e agosto, setembro e agora já outubro, fazendo correições. Por quê? Nós temos que entrar na vara, detectar as boas práticas, se há alguma falha e dar instrução para corrigir. Quanto tempo o senhor leva para fazer uma correção, por exemplo, no município como Ferreira Gomes? Nós gastamos em média 2 dias. Porque eu acho que é importante não é só fazer a correção, mas estar com o juiz também. Eu costumo levar a equipe para eles perceberem que a vida do interior é muito difícil. Se a nossa, às vezes, nós reclamamos, imagina nas comarcas mais distantes, né? A internet funciona muito pior do que aqui. Às vezes ele tem uma necessidade que não pode ser suprida, porque dentro da cidade não tem. Então eu acho que a primeira coisa é respeitar o interior. Por isso que eu gosto muito de viajar para o interior e sempre que eu posso, eu demoro. Eu poderia até fazer uma correção em um dia, mas eu gosto sempre de passar a noite, no mínimo, na comarca, quando eu posso, não é? Eu já fico final de semana para poder saber como é que estão as coisas na comarca. Eu saio conversando com a população, como desconhecida, eu tiro meu terno, coloco um tênis, vou saber se elas estão satisfeitas, se não estão satisfeitas. Então isso faz parte da minha vida, eu não consigo. Então quem me conhece sabe, eu não sou um corregedor de gabinete. Você vai me encontrar o tempo todo no Fórum de Macapá, no Fórum de Santana, correndo pelos corredores, em reunião com os juízes e servidores, mas eu pouco apareço. Como eu tenho muitos despachos lá na corregedoria, eu passo em média 1 hora na corregedoria e todo o restante do tempo espalhado ou pela capital ou pelo interior. Porque, pelo que eu vi, o senhor já andou bastante. O senhor já fez todas as varas de Macapá, já fez. Aí o senhor foi Serra do Navio, Pedra Branca, Santana várias vezes, que o senhor vai sempre para Santana, então não é uma vez na vida e outra na morte. O senhor está sempre, toda semana em Santana. Oiapoque, em setembro foi em Oiapoque. Agora o senhor chegou de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Passou quase uma semana lá. Exatamente. Né? E também fez Ferreira Gomes. Como é que o senhor tem esse pique todo para dar aula, manter as suas atividades como desembargador, como corregedor, ainda sair para ir fazer a fiscalização que é de praxe de um corregedor geral? Eu sempre tenho oportunidade de falar isso para os meus alunos e falo para os servidores e juízes. Eles estão lhe ouvindo agora, inclusive. Quando se faz a coisa com amor, com dedicação, fica tudo mais fácil. Então, se você perguntar para mim, é sacrifício? Não. Essa missão de corregedor, eu inicialmente não queria aceitá-la, mas os meus colegas, junto com a desembargadora Sueli Pini, me convenceram de que, pelo menos naquele momento, era importante que eu me tornasse corregedor.
E eu abracei com muita paixão o exercício dessa função, né? Então, e aula também. Então, para mim, depois de um dia, de 8 horas, 9 horas de trabalho, eu ir para a sala de aula, para mim, é muito prazeroso. Então, quando você faz a coisa com satisfação, tudo se torna mais tranquilo. E é exatamente por isso que eu caminho pelo interior e agora, na sequência, eu já estou buscando a agenda, né? Porque, a par das correições, nós temos todos os demais expedientes, ou seja, a preparação dos servidores. Nós estamos em andamento com um curso de formação. Eu sou o presidente da comissão, então eu tenho que cuidar também desses futuros juízes, cuidar bem da formação, para que quando eles assumam a responsabilidade, então eles vão comigo. Eles foram a Laranjal do Jari, foram a Vitória do Jari, foram a Ferreira Gomes, porque eles precisam conhecer a realidade do interior, né? E é isso que nós estamos mostrando. E nos próximos dias, nós vamos a Amapá, nós vamos a Calçoene. Para fechar o ano, né? Para fechar. Só estão faltando 5 comarcas agora. Está faltando Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, Porto Grande e Mazagão. Então, a nossa esperança é que até o final do mês de novembro nós concluamos. Nossa, até o final do mês de novembro? Por quê? Porque eu só posso fazer isso mais no final de semana. Então, eu tenho que ir e voltar. Não é possível fazer como eu fiz agora em Laranjal, passar uma semana, porque lá é muito distante. E nas comarcas mais próximas, é mais prático, porque a qualquer momento, havendo necessidade da minha presença, eu posso pegar um carro em 1 hora, 1 hora e meia, como é o caso de Mazagão, como é o caso de Ferreira Gomes ou Porto Grande, eu posso estar de volta. Porque Amapá e Calçoene é um pouquinho distante, né? E não dá para ir e voltar, não. Não né? dá. Nesse caso específico, eu pretendo fazer a correição nessas 3 comarcas ao mesmo tempo, né? Eu passo e já faço uma viagem. Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho. Porto Grande e Mazagão, não. É possível ir e voltar, se for necessário. Se não for, eu fico lá de um dia para o outro com eles. Uma pergunta que não quer calar. O corregedor é temido? Olha, eu espero que não, né? Dizem que é muito ruim a Isso pessoa... é uma pecha. Dizem que o corregedor, quando eu falo o corregedor está chegando... É problema? Ou as pessoas têm medo mesmo? Eu prefiro mais ser respeitado do que temido, né? Como eu respeito todos os juízes, como eu respeito todos os servidores, tanto do 1º grau quanto do 2º. Então, o que eu busco é ter uma postura coerente. Dificilmente você vai me ver amuado. Mas mesmo quando eu não estou extremamente feliz, eu não tenho motivo para não tratar com respeito as pessoas por quem eu passo. Então, em qualquer circunstância, independentemente do meu humor, se eu estou mais feliz, se eu estou menos feliz, o que eu faço? Eu faço é procurar tratar bem as pessoas. E na condição de corregedor, mesmo quando eventualmente eu tenho que chamar a atenção de algum servidor ou tenho que conversar com o juiz, o que eu faço? Eu faço de forma bem reservada, no gabinete dele, com uma conversa bem tranquila, para que as pessoas não sejam capazes de saber. Então, eu digo, se eu pudesse, eu gostaria mais de ser reconhecido com respeito do que ser temido pelas pessoas. Bom, desembargador Carmo Antônio, corregedor Carmo Antônio e professor Carmo Antônio. Foi um prazer enorme tê-lo de novo aqui nos nossos estúdios. É sempre um prazer inenarrável vê-lo explicando, dando uma aula de direito, sempre com a sua simplicidade. E é isso que esperamos de um magistrado. Que seja dessa forma, simples como o senhor é. Parabéns, muito obrigado pela sua entrevista e as suas considerações finais. Eu que quero agradecer. Foi um prazer muito grande estar nessa tarde aqui, falando na Rádio Universitária. Esse programa, eu acho que ele é extremamente relevante, conciliando as diferenças, retrata muito bem o que deve ser o Poder Judiciário, né? Então, ele tem que ouvir as partes, o autor e o réu, e tomar uma decisão que seja o mais equânime possível. Então, é sempre um prazer muito grande poder falar para um público tão seleto quanto são os ouvintes da Rádio Universitária. Eu é que agradeço e desejo a todos um bom final de tarde e excelente início de noite. Muito obrigado, desembargador. A gente vai fazer um intervalo e volta rapidinho, não sai daí. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Eu não falei que não era pra você fazer isso de novo!
Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e cível. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e cível. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E agora vamos às notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Amapá, com o objetivo de difundir as práticas restaurativas, realizou mais uma ação do programa Escola Restaurativa, promovendo uma cultura de paz. O evento aconteceu na Escola Oswaldina, localizada na Ilha de Santana. O programa Escola Restaurativa é fruto de uma cooperação entre o Tribunal de Justiça, através do Juizado da Violência Doméstica e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana e o Ministério Público de Santana. A prática está em sua segunda etapa e foi apresentado para os profissionais da escola e para os pais e alunos como são realizados os círculos de diálogo sobre a violência, visando a construção de um diálogo da problemática de cada instituição de ensino incluída no projeto. As ações preventivas de combate à violência precisam ser fortalecidas e um dos objetivos do programa é justamente disseminar novas formas de resolução de conflitos e promover a cultura de paz na escola. A proposta de desenvolver no ambiente escolar uma cultura de paz é baseada no respeito mútuo e na utilização de uma comunicação não violenta, com o aprimoramento das habilidades em prevenir e resolver os conflitos. Conciliando as Diferenças. E as inscrições para a 4ª edição do Casamento na Comunidade de 2015 já estão abertas. Os casais interessados devem procurar os postos Superfácil Norte, Sul, Beirol e Central. Esta edição prevê a união de até 100 casais. O evento será realizado no dia 28 de novembro e fará parte da Semana Nacional de Conciliação. Desde que o programa foi implantado pela Justiça do Amapá em 2005, milhares de casais já oficializaram a união. O Tribunal de Justiça do Amapá também realizará uma palestra preparatória para os casais que se inscreverem.
será um momento para os nubentes se prepararem para afirmar um compromisso de amor, fidelidade, respeito e valorização da família. A juíza titular da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá e coordenadora do casamento na comunidade, Joenilda Lenze, explica que o objetivo do evento é oportunizar aos casais a oficialização da vida conjugal. Segundo ela, a intenção é organizar uma festa muito bonita para os casais que querem o matrimônio e muitas vezes não têm condições para arcar com a integridade dos emolumentos cobrados pelos cartórios. Conciliando as diferenças. E uma informação importantíssima. Os atletas inscritos na 3ª corrida do Judiciário receberão kit corrida, que tem o número de identificação do atleta, chip de marcação do tempo e camisa alusiva ao evento nos dias 22 e 23 de outubro. A entrega vai acontecer no Fórum de Macapá, no horário de 8 às 17 horas. A corrida será no sábado, dia 24 de outubro, com largada e chegada em frente ao Tribunal de Justiça. Os competidores cadeirantes e deficientes visuais irão largar às 6 horas e 15 minutos da manhã. As demais categorias largam às 6h30, para fazerem um percurso de 6 quilômetros e 700 metros. Bom, e o Conciliando as Diferenças desta quarta-feira fica por aqui. Já estou com saudades. A gente volta na próxima quarta. Tenham todos uma ótima tarde e um belo início de noite. A gente se vê na próxima quarta. Um grande abraço. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.